Alexandre, bom dia a todos. Você sabe, Ana, que a votação no Senado mal tinha acabado, o governo Dilma já estava tão certo da derrota que publicou logo uma edição extra do Diário Oficial. O primeiro nome da lista de exonerados é o ministro da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, que nem chegou a tomar posse, né? A lista continua com exonerações do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, do chefe de gabinete, Jacques Wagner, e outros ministros. Bem, no Senado, os discursos viraram à noite porque cada senador teve 15 minutos para falar e 71 se inscreveram. E foi uma sequência de críticas e argumentos a favor do afastamento de Dilma Rousseff da presidência. Senadores disseram, por exemplo, que o governo varreu sujeira para debaixo do tapete, que as pedaladas fiscais e decretos de créditos suplementares caracterizam crime de responsabilidade e que o afastamento é um remédio amargo, mas necessário. 12 de maio, 6h33 da manhã. O processo de impeachment contra a presidente Dilma estava aberto. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Alguns petistas se retiraram do plenário antes do resultado. Assim foi concluída essa longa e histórica sessão do Senado, que durou mais de 20 horas. A sessão começou ontem de manhã, com atraso e com pedidos de governistas para suspender a votação. Insistiram, como vinham fazendo, que o processo está viciado. O presidente do Senado explicou que até aqui está tudo dentro da legalidade. Aí começaram as falas dos senadores, 15 minutos para cada. Alguns levaram várias folhas para ler e até gráficos para mostrar. No meio da tarde já tinha senador dando sinais de impaciência. A grande maioria defendeu a abertura do processo de impeachment. Foram citadas diversas vezes as pedaladas fiscais e os decretos assinados pela presidente sem o aval do Congresso, que são a base da denúncia. Analisei com muito cuidado o impecável parecer apresentado pelo relator da Comissão Especial do Impeachment, senador Anastasia, que me convenceu da existência de indícios que permitem a instauração da fase instrutória do processo de impeachment. Nesse sentido, a nossa decisão deverá estar moldada pelo que há de mais profundo em matéria de responsabilidade. O presidente do PSDB, adversário de Dilma em 2014, o senador Aécio Neves, lembrou o avô Tancredo e falou do futuro. Teremos um dia diferente amanhã, duro para enfrentarmos. Eu lembro nesse momento, me permito, o senador Renan, o bravo brasileiro que ocupou por diversas vezes essa tribuna e eu ainda menino o assistia dessa galeria. Disse há cerca de 30 anos atrás aqui mesmo, meu avô Tancredo Neves, abro aspas para ele, nesse momento alto da história, orgulhamos-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. Esse é o povo brasileiro. E esse povo brasileiro se reencontra com essa instituição a partir de amanhã cedo, para que juntos, sem ódio, sem rancores, olhando para o futuro, possamos tomar as medidas necessárias a permitir que os brasileiros resgatem aquilo de mais valioso que lhe foi furtado por esse governo, a sua esperança, a capacidade de sonhar com um futuro melhor. Foi aplaudido e cumprimentado. Governistas repetiram que a oposição não aceitou a eleição da presidente Dilma e já falavam da derrota. As cartas já estão dadas na admissão do impeachment da presidente Dilma Rousseff e será aprovada pela maioria deste plenário, apesar do seu vício de origem e de manipulação com que foi conduzida na Câmara. O senador Fernando Collor disse que alertou a presidente sobre o risco dela sofrer um impeachment e comparou o processo contra Dilma com o dele há 24 anos. O rito é o mesmo, mas o ritmo e o rigor não. Basta lembrar, entre a chegada no Senado da autorização da Câmara até meu afastamento provisório, transcorreram 48 horas. Hoje estamos há 23 dias somente na fase inicial nesta casa. O parecer da comissão especial que hoje discutimos possui 128 páginas. O mesmo parecer de 1992, elaborado a toque de caixa, continha meia página, com apenas 2 parágrafos. Isso mesmo, 2 parágrafos.
O tempo é outro, senhor presidente. O presidente do Senado falou em seguida, numa das poucas intervenções que fez. O que houve com a repetição de erros é que o governo perdeu a centralidade da nação. Perdeu a defesa do interesse nacional. A longa sessão fez o plenário ficar vazio em muitos momentos. Do lado de fora, jornalistas brasileiros e estrangeiros se acomodaram como deu. O acesso ao plenário foi limitado, mas não para os deputados. Vários apareceram e fizeram barulho. O presidente do Senado chegou a se irritar. O Senado é uma instituição de 190 anos. Nós não vamos transformar o Senado numa feira do passarinho. Foram só 2 intervalos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou a sugerir que fossem encerradas as falas para adiantar a votação. Mas os governistas não concordaram de jeito nenhum. A hora foi passando e o sono era visível. Os senadores começaram a apelar para o cafezinho. O presidente do Senado deixou o plenário depois de horas comandando a sessão. Perto de 3h30 da manhã, 41, ou seja, a maioria dos 81 senadores, já tinham declarado que iam votar a favor da continuidade do processo. O senador Blairo Maggi, do PP de Mato Grosso, indicado para o Ministério da Agricultura do novo governo, comemorou. Portanto, senhor presidente, o meu voto, teoricamente, aqui é o número 41. E, teoricamente, e já aconteceu, nós temos o afastamento da presidente para processar o impeachment. O líder do governo Dilma, o petista Humberto Costa, só discursou por volta de 4h30 da manhã. E não se preocupem os incautos. Seremos, repito, o maior partido de oposição do Brasil e não o maior partido de oposição ao Brasil. Nessa hora, o presidente do Senado já tinha voltado para presidir a reta final da sessão. E às 5h45 da manhã foi encerrada a discussão. E faltavam 15 minutos para as 6 da manhã, quando começou a última fase antes da votação. Falaram o relator, senador Anastasia, que é a favor do afastamento de Dilma Rousseff, e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que defendeu o presidente Dilma. E parecem que estão presentes, de maneira cristalina, os elementos necessários, os indícios suficientes, não para a condenação, que não ainda nos cogita disso, mas para abrirmos o processo. E aí sim, ao longo dos próximos meses, possamos discutir com calma, com base nas provas, a ocorrência ou não dos crimes de responsabilidade. Tanto no caso dos decretos